Muito bem, estamos de volta com o Pecuária e Mercado e todo mês a gente traz aqui para vocês um balanço de como foi o custo de alimentação, principalmente nos confinamentos brasileiros. E agora dá para a gente fazer um balanço não só do mês, como também do que aconteceu em 2025. É o Índice de Custo Alimentar Ponta, é o ICAP, lá da Ponta Agro. Quem traz os detalhes para a gente é o Paulo Dias, mas antes de chamar o Paulo, deixa eu chamar a vinheta. Tá no ar o nosso quadro Na Ponta do Lápis. Agora sim, Paulo Dias aqui com a gente, CEO da Ponta Agro. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente já nos primeiros programas aí do ano para a gente fazer esse balanço, né, Paulo, do custo de alimentação, principalmente no confinamento, entender como é que foi, por que que esses custos aconteceram dessa forma e destaque para o mês de dezembro, que foi o último mês analisado aí por vocês, onde a gente teve uma informação muito importante, né? Uma queda importante aí no custo de produção. É isso mesmo? Conta mais para a gente, Paulo. Bem, bom dia, Alexander, aí, né? Feliz 2026 aí, que esse ano de 2026 a gente tem um desafio muito positivo aí para a gente na pecuária também, principalmente na pecuária intensiva. Realmente, Alexander, dezembro agora a gente teve a surpresa de ter um menor índice aí, principalmente para o Sudeste, do ICAP, né? Onde a gente alcançou aí 11,74 reais no custo da diária alimentar em confinamento, contra aí 12,69 para o Centro-Oeste, né? O Centro-Oeste teve em relação a novembro aí, uma alta de 1,28, mas o Sudeste seguiu firme aí com uma baixa de 4,4% em relação a novembro. Em relação ao ano passado, dezembro para dezembro, né, a gente teve o Sudeste aí com 11,79% abaixo de 2024 e o Centro-Oeste com 16% mais baixo que 2024. Ou seja, Alexandre, realmente 2025 foi um grande ano para a pecuária intensiva, principalmente confinamento. Quando a gente fala de custo de alimentação em queda, Paulo, a gente dá para dizer que isso reverte ou pode reverter em margem mais positiva para a produção no final das contas? Sim, Alexandre, em média aí, tanto Sudeste como Centro-Oeste tiveram esse ano aí uma média de lucratividade para o animal aí na casa de R$ 800, né? No último mês agora, nos últimos 3 meses, a gente saiu aí de 800 até alcançando aí no mais alto aí R$ 1.027 de estimativa aqui pela gente por boi. Ou seja, uma lucratividade considerável aqui vendo aí os últimos anos da pecuária intensiva, né? Então, realmente, a gente teve um belíssimo ano em 2025 aí no desempenho de margens financeiras aí por confinamento, né? E o que que a gente pode explicar? Como é que a gente pode explicar esse recuo do custo de alimentação aí para o confinamento? Onde é que o pecuarista ganhou? Aonde que ele precisou ter atenção? Enfim, o que que vocês conseguiram detectar, Paulo? Bem, Alexander, aí é uma opinião um pouco particular aqui, né, que os confinadores brasileiros estão num nível de gestão muito bacana e é muito legal acompanhar isso nesse último ano, né? A gente vê aí tanta volatilidade, às vezes, no mercado, tanto na parte de venda como na parte de compra, reposição, insumo. E esse ano, acompanhando os indicadores aqui, eu vi que realmente os nossos pecuaristas confinadores tem uma gestão muito na ponta, realmente, a lei do lápis e fazendo a coisa acontecer. Porque, apesar da volatilidade, às vezes, de preço de insumo, principalmente proteico, energético, volumoso, que ao longo do tempo ele foi oscilando aí dentro das dietas, eu via pouco abalar aí a margem dos confinadores brasileiros. Então, eles mantiveram a margem aí nas suas negociações, mesmo com essas alterações aí dos preços de insumo. E aí eu falo assim, tá, Alexander, um pouco dessas alterações de preço de insumo, um pouco mais sensíveis aqui do meu lado, acompanhando ingrediente a ingrediente, né? Nos últimos 3 meses agora a gente viu para o Sudeste ali um aumento um pouco de casca de soja, um pouco nos proteicos ali de certa forma, volumoso,
mas caiu muito drasticamente, chegando a cair 6,6% aí, o milho, e principalmente o milho grão úmido. Então, essa guerra ali de ajustar a dieta e tentar manter a dieta o tempo todo com um preço que seja competitivo aí, buscando mais margem, essa realmente foi o que mais chamou a atenção ao longo de 2025 para os confinadores brasileiros. É, eu me lembro de ter conversado contigo no ano passado e você trouxe para a gente um perfil diferente do Sudeste para o Centro-Oeste. O Sudeste tem mais opções, tem mais possibilidade de diversificar a dieta, enfim. O Sudeste fica um pouco mais amarrado ali no milho e nos derivados ali, o DDG, enfim. Essa condição ela foi confirmada em 2025? O que, que se destacou em termos de alimentos alternativos no Sudeste e o que, que aconteceu no Centro-Oeste em termos de oferta de alimentos, Paulo? Bem, para o Sudeste, né, Alexander, é sempre desafiador a questão da nutrição aí, haja visto que o Sudeste não é um grande produtor de alimentos nobres ali, como milho, silagem de milho, entre outros, né, e até volumoso. Enquanto que o Centro-Oeste tem uma disponibilidade maior de alimentos mais nobres. Então, em sua maioria, o Sudeste trabalha com coprodutos e aí tem que estar o tempo todo antenado a preços de insumo e modificações da dieta o que impactam o desempenho desses animais. Mas os confinadores brasileiros do Sudeste pegaram a mandada, né? Em outras palavras aqui, né? Conseguiram realmente caminhar nessas mudanças drásticas, muitas das vezes aí em uso de coprodutos, chegando até 10, 15 alimentos em uma dieta, em uma única dieta, né? Enquanto que o Centro-Oeste não. O Centro-Oeste trabalha com alimentos mais nobres, milho, farelo de algodão, farelo de soja, caroço de algodão, DDG e tal. Então, tem tem uma qualidade de alimento um pouco melhor do que o Sudeste. Só que nos últimos 3 meses, eu vi aqui realmente, nos últimos 3 meses, não, nos últimos 4, 5 meses ali, eu vi uma evolução bem bacana do Centro-Oeste, que apesar do Sudeste ter margem de lucro maior, haja visto que a gente tem um mercado de venda ali em São Paulo com preços maiores, o Centro-Oeste se comportou nesses últimos 4, 5 meses buscando uma rentabilidade quase que igual ao Sudeste. Então, assim, o Sudeste tem um desafio nutricional para utilizar coproduto, em contrapartida, ele tem um mercado de preço melhor que São Paulo. O Centro-Oeste tem alimentos mais nobres com uma disponibilidade de preços de mercado de venda menor. Então, assim, você tem aí uma diferença de maneira de jogar ali entre as duas regiões, né? Mas geralmente o Sudeste ficava ali com uma lucratividade maior. E agora, nos últimos 4, 5 meses, eu vi ali o Centro-Oeste encostando no Sudeste e quase que nesse final de dezembro, agora, pau a pau ali, a lucratividade entre as duas regiões. O que, que vai ser determinante para 2026, na sua opinião, Paulo? Em termos de dieta para Alexander, os animais? 2026 traz um desafio bem legal aí, né? A gente tem, legal que eu falo assim, né? A gente tem o preço da reposição subindo, a gente já está confirmando aqui nos nossos dados que realmente os preços da reposição já está impactando um pouco os confinadores. Lembrando que agora a gente está em período de chuva, então, consequentemente, a lotação dos confinamentos diminui, mas, de certa forma, a maior preocupação dos confinadores esse ano é a reposição, né? A Bezerro já alcançando aí cerca de R$ 420 já arroba em alguns lugares, né, 14,20 aí o custo do quilo, mas os outros fatores, como preço de venda, custo de insumo, eles estão menos evidenciados aí na preocupação do confinador. O grande foco realmente é conseguir aí diluir um pouco o preço da reposição e entrar com esse boi magro um pouco mais barato dentro do confinamento. O outro desafio é que mercado de exportação aí, como você mesmo vem falando aí muito bem, né? O mercado de exportação está trazendo outras oportunidades, né? A inversão de ciclo em mercado de exportação está trazendo oportunidades de confinamento de fêmeas e modelos de novos negócios aí dentro do confinamento, né? Lembrando que o confinamento, né, trabalha com diária e produção de arroba, independente do tipo de animal que esteja ali dentro. Então, vai estar bem apimentado, mas eu acho que com o passar desse ano aí, com um pouco mais de caixa
dentro do confinamento e um pouco mais de gestão, como a gente deu para notar aqui, os confinamentos brasileiros estão prontos para poder enfrentar 2026. Um ano que não vai ser, na minha cabeça, assim, tão desafiador. O grande desafio é Copa do Mundo, visão de segundo semestre aí com cota da China impactando nas negociações. Então, eu acredito que esse ano a gente vai ter aí uma quantidade de animais confinados no primeiro giro aí maior do que no segundo giro, né? O segundo giro vai ser um pouco mais de incertezas aí nas negociações como um todo. Então, esse é o que eu espero aqui, né? É, e quem está olhando para o confinamento no primeiro semestre tá investindo, Paulo? O que que você tem visto aí? O pessoal está buscando, ou pelo menos se informando sobre o mercado? Bem, Alexander, a gente tem confinamentos de várias formas, né? Confinamentos estratégicos, que na verdade é um pouco do complemento do ciclo completo. Esse confinamento eu acredito que vai aumentar um pouquinho mais aqui no Brasil, está aumentando, uma vez que a grande lucratividade ali do ciclo completo é realmente fazer tudo muito bem feito e ter uma diluição da reposição na sua recria. E a gente tem o confinamento para prestação de serviço, né? Esse confinamento de prestação de serviço está muito consolidado no país, mas requer um desafio muito grande no nível gerencial. E dado aos novos modelos de negócio, a gente vê que para essa turma aí, eu acho que vai aumentar, para todos eles, né, vai aumentar um pouco mais de animais confinados, mas o para prestação de serviço tende a estabilizar ali um pouquinho ou potencializar ali no primeiro semestre. Então, é no primeiro giro, né? No segundo giro, quando você tem essas incertezas de cota da China, visão de Copa, eleição, tudo isso aí eu acho que tende a ficar um pouco mais, menos animais aí, de certa forma. Essa é um pouco da minha leitura, tá? Boa. Ô, Paulo, tem a participação do Gumercindo Fernandes. Vamos ver se a gente consegue atender a pergunta dele aqui. Ele pergunta o seguinte: é possível traduzir ou explicar em reais por cabeça dia essa conta que você fez? Ele é lá de Londrina, no Paraná. Bem, Alexander, em sua maioria, o confinamento brasileiro gira em torno aí de 90 a 105 dias, né? Em especial para o ano 2026 é outra coisa que eu acho que vai aumentar. Quando a reposição está mais cara, a tendência é que os animais explorem-se mais a carcaça ao longo do confinamento. Então, acredito que a gente vai aumentar aí mais 5 dias no confinamento brasileiro para 2026. Se eu pego aí cerca de R$ 800 a R$ 1.000 por animal, se eu dividir isso aí por R$ 100, ou por 100 dias, desculpa, eu tenho aí a quantidade, o valor por dia aí de lucro dia, né, por boi. Então, resumindo, né, se é R$ 1.000 por 100 dias, se eu divido aí por 100, né, para pegar por dia, vai dar aí cerca de R$ 10 por boi dia de lucro aí, de certa forma, né? Então, mas vai de 95 até 110 dias, a depender do tipo de confinamento no país, os Muito dias bem. confinados, tá? Quando o Gumercindo pergunta para a gente lá de Londrina, no Paraná, se ele tiver que olhar para alguma referência, é melhor ele olhar para o custo do Sudeste ou do Centro-Oeste, Paulo? Os dois, nesse último momento agora, eles estão bem parecidos, tá, Alexander? O mais importante é que aqui, eu também estou em Londrina aqui, né? Londrina a gente tem uma qualidade de alimento muito melhor. Então, é melhor olhar para o Centro-Oeste. A gente tem alimentos nobres aqui disponíveis, mas a gente tem um mercado muito desafiador, né? Porque o mercado de exportação aqui no Paraná é um pouco mais fraco aí em relação a São Paulo. Então, eu aconselharia ele a olhar realmente o Centro-Oeste. Boa. Muito bem. Obrigado, viu, Gumercindo, pela participação. Gumercindo Fernandes, lá de Londrina, participando com a gente aqui, mandando a pergunta, tirando as dúvidas. E é isso que eu quero que vocês façam aqui. Sempre que a gente estiver com os nossos convidados, nos ajudem aqui a fazer as perguntas e entender quais são as dúvidas que vêm aí direto do campo, tá certo? Meu caro Paulo, obrigado mais uma vez pela participação. O Paulo está todo mês aqui com a gente, sempre que tem o ICAP desenhado aí, o Paulo vem trazer essas informações para a gente. E esse ano a gente ainda conta contigo, viu, Paulo, para traduzindo esses números e principalmente nos ajudando a entender para onde vão os custos da alimentação nos confinamentos. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço, Alexandre. E que nós tenhamos aí um ótimo 2026 juntos. Um abraço. Abraço.